Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão dessa noite. E a minha oração é que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração. Damos as boas-vindas a todos os amados irmãos que têm acompanhado todas as noites as nossas transmissões. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Com fé, nós vamos clamar ao Senhor, sabendo que temos um Deus que ouve as nossas orações, que se compadece de nós e que atende ao clamor da sua igreja. Pai, graças nós te damos por mais um dia. E obrigado a Deus pela certeza que temos de que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que a vida ela é tão frágil e se aqui estamos é porque o Senhor tem nos sustentado. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a situação do nosso país, colocamos, ó Pai, diante do Senhor o nosso estado, o município, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer, a fim de que possamos, Senhor, vencer esta crise, que possamos, ó Deus, superar, ó Pai, esse tempo de adversidade que temos enfrentado. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor, a vida do teu servo presbítero Gessi. Oramos, ó Deus, pela sua recuperação, pedindo, ó Pai, que o Senhor possa livrá-lo, ó Deus, deste Covid-19. Oramos também, ó Deus, em favor da família da nossa irmã Rosalina, pela sua saúde, ó Pai, por todos de sua casa, que o Senhor guarde esta família, que o Senhor abençoe este lar. Oramos, ó Deus, também pela vida do Miguel, pela sua família, pela sua esposa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los, suprindo, ó Deus, todas as suas necessidades. Oramos também, ó Deus, pelo Tomé, pela sua saúde, pela sua esposa, pelos seus filhos, por todos os seus amigos, pela sua mãe, ó Deus. Oramos, ó Pai, colocando do Senhor a vida diante do Senhor. A vida de cada um destes, ó Pai, que o teu servo Tomé tem apresentado em oração. E agora, ó Pai, que ouviremos a tua palavra, seja sobre nós, ó Deus, a tua graça, fala, Senhor, ao nosso coração, é o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo de número 13. Provérbios 11, de 11 a 13, nós queremos falar sobre a bendita presença dos justos. A bendita presença dos justos. A palavra do Senhor assim nos diz: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Versículo 12: o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Meus amados irmãos, nós temos afirmado a vocês que o justo em Provérbios é aquele que alcançou o favor da parte do Senhor, aquele que foi justificado dos seus pecados, é aquele que foi liberto da condenação por parte do nosso Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão justificados. O justo não é o perfeito, o justo não é aquele que erra. O justo é aquele que tropeça, é aquele que falha, mas que recebeu da mão do Senhor a salvação, que recebeu da mão do Senhor a justificação de todos os seus pecados. O texto que nós acabamos de ler nessa noite nos fala sobre o resultado da presença do justo. O que o justo traz quando ele está com a família, o que o justo traz quando ele está em uma cidade, junto com a igreja. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção, porque a presença do justo produz prosperidade para uma cidade. A presença do justo traz prosperidade a uma cidade. Eu fundamento esse meu argumento na primeira parte do versículo 11, por favor acompanhe, porque a palavra do Senhor assim nos diz: pela bênção que os retos suscitam, ou seja, pela bênção que os retos trazem ou levantam sobre si, a cidade se exalta. Impressionante pensarmos sobre esta verdade, né? Como a presença do justo em uma cidade faz bem a ela. Muitas vezes, os moradores da cidade são injustos.
e até mesmo se levantam contra aqueles que são justos. Não percebem o bem que a presença do justo traz sobre uma cidade. O justo, ele é honesto no seu trabalho. O justo é correto em suas relações. O justo, ele não é preguiçoso, antes ele é trabalhador. O justo, ele não é mentiroso, desonesto, mas ele trata sempre todas as suas relações comerciais com a verdade. Todas essas virtudes que o justo traz consigo fazem bem para a cidade ganha. Uma cidade que tem os seus moradores pervertidos, imorais, desonestos, avarentos, essa cidade perde, essa cidade não vai para frente, essa cidade não prospera. Mas quando há na cidade a presença do justo, daquele que foi justificado, que tem o temor de Deus no coração, que é obediente à palavra do Senhor, essa cidade ela cresce. Essa cidade ela é abençoada pelo trabalho, pela honestidade e pela retidão que o justo traz consigo. Chama a sua atenção para esse aspecto importante? Que a maior riqueza de uma cidade não são os seus bens, os seus prédios, as suas construções, os seus parques, os seus edifícios. Na verdade, a maior riqueza de uma cidade é a qualidade dos seus moradores. Quando uma cidade ela é repleta de pessoas justas, essa cidade ela é rica. Essa cidade ela é verdadeiramente próspera. A segunda lição que nós aprendemos acerca da bendita presença do justo, aonde o justo está, ele traz consigo prudência. Vejam vocês o versículo de número 12. Mas o homem prudente, este se cala. O justo ele é prudente, mas o que isso significa? Que o justo ele é sábio em suas decisões. Ele não age de forma precipitada. O justo é aquele que vê o mal, é aquele que vê o perigo e se desvia. O justo é aquele que pensa muito antes de falar. Ele é cauteloso, ele é sereno. O justo ele não é agitado, o justo ele não é impaciente. O justo ele muitas vezes tem algo a dizer, mas sabe que aquele não é o momento correto de falar, então ele se cala. O silêncio do justo é bendito. O silêncio do justo muitas vezes produz paz. A prudência é uma virtude cristã que nós precisamos aprender a desenvolver. E aqueles que têm devem conservar essa santa e bendita virtude. Quando estamos cercados de pessoas prudentes, quando estabelecemos nossas relações afetuosas com pessoas prudentes, nós ganhamos, nós nos tornamos ricos e abençoados pela presença dessas pessoas. E a terceira virtude, podemos assim dizer, que o justo traz consigo e traz ganho por onde quer que ele ande, é que o justo ele traz confiança. Vejam vocês, o versículo de número 13, a segunda parte diz: mas o fiel de espírito, e eu entendo essa expressão aqui, o fiel de espírito, como aquele que é confiável, o encobre. O justo é uma pessoa que você pode abrir o coração, você pode compartilhar as suas lutas, as suas dificuldades. O justo é aquele que você pede apoio para que você possa vencer um pecado, um problema que você está enfrentando, uma dificuldade que você está passando. Quando você abre o seu coração para essa pessoa, para o justo, você pode ter plena certeza que ele não sai por aí difamando, falando, contando aquilo que você disse a ele. Ao contrário do mexeriqueiro, que é fofoqueiro, que conta a todos aquilo que ele ouviu, pois ele não sabe guardar segredo, o justo, por sua vez, ele guarda no coração. Ele tem os seus lábios confiáveis. Ele também tem uma palavra abençoada. Ele tem uma direção certa para mostrar aquelas pessoas que muitas vezes procuram o conselho e a orientação do justo. Por isso, a presença desse faz bem. Por isso, aonde quer que o justo esteja, a sua presença enriquece o lugar. Ele traz prosperidade, ele traz prudência e ele também traz confiança.
Mas o texto que nós acabamos de ler, meus queridos e amados irmãos, também nos traz algumas verdades sobre os ímpios. Como nós temos dito, temos estudado os chamados provérbios antitéticos, que ao mesmo tempo apresentam as bênçãos que os justos trazem consigo, mas também revelam o prejuízo que os homens ímpios e perversos trazem com a sua presença. O texto nos mostra, em primeiro lugar, que o ímpio traz sofrimento para a cidade. Vejam vocês, o versículo de número 11 diz: mas pela boca dos perversos é derribada. Provérbios 11:11 nos ensina que a boca do ímpio traz destruição para a cidade. Os lábios do ímpio produzem brigas, guerras, separações, provocam rivalidade e até mesmo, infelizmente, a boca do ímpio pode levar morte. Quantas brigas acontecem muitas vezes em portas de bares, ou até mesmo em ambientes de trabalho que infelizmente tem um triste desfecho, porque a boca do ímpio, ela arde em veneno. Sua língua, ela é rápida, precisa e mortífera. Ela faz o mal, semeia a discórdia, semeia a guerra. O ímpio, com a sua boca, não com as suas mãos, mas com a sua própria boca, aquilo que ele fala, ele coloca uma cidade em chamas, ele destrói a paz da sociedade. O texto nos mostra também que o ímpio, ele traz aflição. Se por sua vez a presença do justo é uma presença pacificadora, a presença do ímpio, ela traz aflição. Vejam vocês que o texto diz: o que despreza o próximo é falto de senso. O ímpio, ele não tem senso, ele não tem consciência, ele não tem juízo. A minha mãe assim dizia, né? Menino, lhe falta juízo. O ímpio é assim. É aquele que não tem juízo, é aquele que não tem discernimento. O ímpio, ele age por impulso, ele é movido pela maldade. O ímpio, ele tem ódio, ele tem raiva, ele tem inveja, ele não suporta ver a felicidade de uma outra pessoa. E por causa disso, aonde quer que ele esteja, ele provoca guerras, ele faz o mal, ele tem prazer em pisar no próximo, em destruir a reputação do seu semelhante. O resultado disso é aflição, angústia. Tem pessoas que por onde passam, onde chegam, carregam um ambiente, trazem consigo, melhor dizendo, uma atmosfera de angústia e de aflição. A presença da pessoa faz mal ao lugar, por causa do seu ódio, por causa da sua inveja, por causa dos pecados que dominam o seu coração. E a terceira e última lição que nós aprendemos à luz desse texto sobre os ímpios é que os ímpios, eles são fofoqueiros. Os ímpios são fofoqueiros. Versículo 13 diz: o mexeriqueiro descobre o segredo. O ímpio, ele tem prazer em falar da vida alheia. Pior que ele não fala apenas da vida alheia, o que é verdade, mas ele semeia a mentira. Ele destrói reputações, ele arruina nomes, ele é fofoqueiro, ele não consegue guardar nada, ele não consegue preservar um segredo, ele não é confiável, ele não é digno de honra, ele espalha boatos, ele é caluniador e por consequência disso, ele traz sofrimento, ele faz o mal. Chama a sua atenção ao término dessa mensagem, justamente para mostrar a diferença que há entre o justo e o ímpio. E a diferença no texto que nós acabamos de ler, principalmente se dá por aquilo que ele fala. Você conhece um homem justo, você conhece um homem ímpio por aquilo que ele fala. Suas palavras o revelam, suas palavras o descrevem. A diferença fica clara na forma como o justo fala e na forma como o ímpio ele se comunica. Que Deus nos guarde do homem mau, que o Senhor santifique os nossos lábios e que a nossa palavra, que a nossa língua produza edificação e vida
aonde quer que nós estejamos. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe, que nos dê uma noite de paz, que revigore as nossas forças, que tenhamos alegria para prosseguir a nossa caminhada. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela tua palavra e graças nós te damos porque um dia fomos justificados em Cristo Jesus. Mas reconhecemos, ó Deus, que precisamos ainda ser trabalhados, precisamos ser lapidados, precisamos ser transformados a cada dia. Começa, Senhor, essa transformação pelos nossos lábios, pela nossa boca, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma palavra de vida, uma palavra que edifica, uma palavra que cura, que restaura, que sara feridas. Ajuda-nos, ó Deus, a produzir, ó Deus, graça e amor por meio daquilo que nós falamos. Guarda, Senhor, as nossas casas. Protege, ó Deus, os nossos lares. Seja sobre nós, ó Deus, a tua bênção, Senhor. Fortalece a nossa fé. Não permita, Senhor, que nós sejamos tomados, ó Pai, pelo desânimo e pela fraqueza. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos vocês uma ótima noite. Forte abraço do pastor. Que em breve possamos estar juntos na casa do Senhor, nos alegrando em ouvir a palavra, entoando louvores ao nosso Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.